Olá, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Romero, de Geografia. Eu vou trazer hoje para vocês a estrutura etária da população brasileira. Falar em estrutura etária da população, a gente sempre vai estar trabalhando com as pirâmides etárias. Muitas vezes pode aparecer questões para vocês com um gráfico desse aí. Pirâmide etária é muito importante, tá? Você ter algumas coisas básicas. Primeiro, ela está dividida em 3 faixas etárias, tá? Jovens, adultos e idosos. Os jovens vão de 0 a 19 anos, os adultos de 20 a 59 anos e os idosos de 60 anos em diante. E aí, galera, quando aparecer um gráfico desse para vocês, tá? Aqui esse gráfico aparece de 2 cores. Vai aparecer muitas vezes de 2 cores, tá? De um lado é de homens, de outro lado é de mulheres. Não pode variar do lado direito homens, do lado esquerdo mulheres e vice-versa, não se preocupa com os lados. Você tem que saber que um lado é para cada gênero aí, né? E aí o que vai acontecer, tá? Você vai fazer análises em cima da população jovem, da população adulta e da população idosa de cada país a partir de uma pirâmide etária. Primeira dica que eu dou: quanto mais parecer com a pirâmide, modelo clássico, modelo matemático, tá? Pobre é o país, subdesenvolvido é esse país. Por quê? Porque ele tem uma base larga, com alta taxa de natalidade, com grande taxa de população jovem. Os adultos, que é a base da pirâmide, que é o corpo da pirâmide, ela já ficou menor, diminuiu o número de adultos, tá? E lá no topo ou ápice, tá, da pirâmide, que é a população idosa, vai ser bem fininho, tá? Vai ser bem pequena. Então, essa população, provavelmente, ela vai ser de um país subdesenvolvido com um baixo IDH, tá? Já em países emergentes, que estão em desenvolvimento, e países desenvolvidos, a pirâmide ela começa a crescer no seu corpo, tá? Diminui lá a sua base, que é a taxa de natalidade, e o ápice está acontecendo o quê? Um aumento em vários países do mundo. Hoje, se você pegar uma média mundial, comparada com anos anteriores, existe aí um envelhecimento do mundo, tá? De vários países do mundo existe esse envelhecimento e isso é refletido principalmente lá nas pirâmides etárias. Se você analisar uma pirâmide etária de um país desenvolvido, ela já começa a querer se inverter a pirâmide normal. A base bem pequenininha, tá? Com baixa taxa de natalidade, baixa taxa de jovens. O corpo, a base da pirâmide, ela já começa a crescer mais. E o ápice já começa a se tornar mais evidente do que adultos e jovens, tá? Então é muito interessante. Esse gráfico aqui já está relacionado com o quê? Com um gráfico do Brasil, tá? Aparece a taxa aqui do Brasil, a pirâmide etária do Brasil aí nos anos aí de 1980, tá? Como ele era, uma evolução para 2017, tá? Que é o que mais se parece hoje com a nossa pirâmide etária. E uma projeção, pessoal, até 2060. Em 2060, olha só, de acordo com a projeção que está sendo feita, tá, através das populações, dos níveis de jovens, adultos e idosos. Olha lá em 2060, uma alta população idosa, né, gente? Então isso a gente vai falar mais para frente ainda nessa aula de hoje, tá? Falando em estrutura etária, a gente tem algumas fases que precisam ser trabalhadas, tá? Até 1990, tá, começa o envelhecimento da população brasileira. Esse envelhecimento é o quê? Queda da taxa de fecundidade, queda da mortalidade, aumento da expectativa de vida. O Brasil hoje tem um IDH muito alto. O IDH ele vai de baixo, médio, alto e muito alto. Isso é uma classificação nova. O Brasil está em 79º. O Brasil tem 0,754 de IDH. E dentro do IDH nós temos 3 aferidores: saúde, educação e renda per capita. No modelo de saúde que entra a longevidade, que entra a expectativa de vida, pessoal, a gente vai ter aí já em torno de 75 anos. Isso é interessante, o Brasil cresceu bastante a sua expectativa de vida. Por quê? Porque a gente vai trabalhar aqui com uma evolução médico-sanitária, com métodos anticonceptivos, com mulher no mercado de trabalho, que dá mais qualidade de vida ainda para população através de uma economia melhor. Tudo isso tem relação. Então, o que acontece? O Brasil começa a melhorar muito a partir de 1990 com essa questão do envelhecimento populacional e desses fatores que eu citei a vocês. Entramos no chamado bônus demográfico. O que seria o bônus demográfico, tá?
Bônus demográfico, nós entramos aí, de acordo com os especialistas, no ano de 1998 e vamos mais ou menos até 2034, que é o predomínio da população ativa. Quem são os ativos hoje do Brasil a nível econômico? Tá? Aqueles que têm uma idade de população economicamente ativa, de pé, que vai de 14 anos e meio no Brasil, tá? Como jovem aprendiz, até os seus 65 anos. Seria aí o modelo de população economicamente ativa. São os ativos. Hoje nós temos maior população nessa faixa etária. Então, quando nós temos essa população trabalhando, tá? Mais do que jovens, mais do que crianças e mais do que idosos, nós entramos no bônus demográfico. É a melhor fase, tá, de estrutura etária que um país pode viver, tá? Porém, o país tem que ter trabalhado bastante essa ideia de educação, de qualidade de formação dessa população que hoje está trabalhando, tá? Tem essa relação também. Vamos ver como é que o Brasil vai se sair no chamado bônus demográfico. Por volta de 2034 e diante, os especialistas eles colocam uma ideia de quê? Uma ideia de pós-bônus demográfico, tá? O que seria esse pós-bônus demográfico? Redução da população ativa e aumento da população inativa, principalmente de idosos. E aí muitos se questionam, poxa, os idosos são sempre criticados? Não, pessoal, os idosos foram fundamentais para o país. Eles contribuíram com o país e eles merecem a sua aposentadoria, que vai gerar muito gasto, que também vai gerar maiores cuidados com eles a níveis da medicina, tá? A níveis de doença. Então existem gastos maiores, né? Então são problemas colocados aí por especialistas em um alto número de idosos. Outro ponto, quem é que vai trabalhar em grande quantidade em todos os processos econômicos que nós temos? Precisamos de mais jovens, tá? Por isso que precisa ter um equilíbrio. Precisamos ter alta taxa de longevidade, de expectativa de vida, mas a gente precisa ter uma reposição lá na natalidade que vai gerar em torno aí de 2,1. E a gente já está abaixo dessa taxa de natalidade no sentido da reposição, tá? Já tem países no mundo que já estão no crescimento negativo. Alemanha, França, Itália, Japão já oferecem subsídio para a população ter filho, para os casais terem filhos, ajudas. Por quê? Porque eles precisam de uma população jovem, seus países estão se tornando velhos, no sentido da idade mesmo, tá? E aí acontece o quê? Um problema econômico. E aí dá brecha, dá margem, tá? Para a entrada de grande quantidade de imigrantes. E muitos países questionam essa grande entrada, tá, de imigrantes, ok? Vamos avançar um pouquinho. Essa questão da estrutura ativa da população. Quando falar no modelo de estrutura ativa, pessoal, a gente vai falar muito da ideia de PIA, PNEA, PEA. Vamos por partes. PIA, população em idade ativa. São pessoas teoricamente aptas a trabalhar por se encontrarem em uma faixa etária específica. No caso do Brasil, 14 anos e meio de idade já pode entrar na PIA, tá? PNEA, população não economicamente ativa, pessoas com as quais o mercado de trabalho não pode contar como força produtiva, crianças, idosos, aposentados, estudantes, etc. E a PEA, que é a mais falada, pessoal. A PEA é a população economicamente ativa, são as pessoas aptas a trabalhar, são as pessoas que estão ativas, que estão trabalhando, que estão ocupadas. E, por exemplo, se eu ficar desempregado e continuar a procurar emprego, eu ainda continuo na população economicamente ativa, porque eu estou em busca de emprego e isso durante um ano eu ainda serei PEA, eu ainda serei população economicamente ativa. Caso passe bastante tempo ou eu não queira procurar um emprego, eu entrarei na PEI, população economicamente inativa. A questão da economia, ela vai ser trabalhada, a questão dos trabalhos no Brasil, tá? Ela é estudada de acordo com o quê? Com os 3 setores da economia. O setor primário, que é a agricultura, que é a extração de minérios, tá? Que é a pecuária. O setor secundário, que se trabalha muito a ideia das atividades transformadoras de matérias-primas, indústria, construção civil, tá? Produção energética. E o setor terciário, que vai ser o quê? Prestadores de serviço, né? O chamado serviço prestado, professor, médico, advogado, arquiteto, todos os trabalhos disponíveis para prestação, né? E o comércio. Você vai ser classificado dessa forma. Qual é o setor que mais chama atenção hoje no Brasil a nível de índice populacional? Terciário. É o maior número de pessoas hoje trabalhando num setor da economia do Brasil, setor terciário. Ao mesmo tempo, uma dica, não confunda terceirização
com terceirização. Terceirização está relacionada ao setor terciário. Terceirização é quando você contrata uma empresa que vai fazer um serviço na sua empresa, tá? Você quer diferenciar o serviço do que você presta para essa outra empresa prestar esse serviço, tá ok? População idosa do Brasil. O Brasil passa já por esse processo, tá? O Brasil é um país hoje emergente, o Brasil é um país em desenvolvimento, então ele também tem essa característica de um envelhecimento. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nós temos políticas hoje para o idoso, o Estatuto do Idoso, nós temos vacina, nós temos Hospital do Idoso, então tudo isso corrobora, facilita, tá? Um envelhecimento maior no Brasil. Isso é ótimo, mas tem aquele lado que a gente questiona bastante, que é o lado da produtividade. O Brasil ainda não vai sofrer tanto ou rapidamente com essa falta de produtividade, porque a gente tem uma população adulta ainda muito grande e uma população jovem ainda que interessante, tá? Mas, para os próximos anos, existe essa preocupação e aí começam várias medidas, como a reforma previdenciária, né? Aumentando a idade das aposentadorias, dentre outras coisas que a gente vai estar citando aqui para vocês. Eu mostro aqui para vocês algumas informações. O aumento no número de idosos sobre o número de crianças e jovens, né? Isso a nível mundial. Hoje representa 12% da população mundial, os idosos. Em 2050 serão 21%. A queda na taxa de fertilidade caiu de 5 crianças por mulher para 2,5, tá? Isso entre 1950 e 2015. Pessoal, isso é a nível mundial. E o aumento da expectativa de vida são as causas, tá? Disseminação de métodos contraceptivos, aumento da escolarização, maior presença da mulher no mercado de trabalho, diminuir a taxa de fertilidade, eu já tinha falado isso também para vocês, isso a nível mundial também chegou ao nosso país. Então acontece também no Brasil essa relação, tá? Avanços na medicina e da indústria farmacêutica, nas políticas públicas de saúde e melhores condições nutricionais e sanitárias, reduzem a taxa de mortalidade e elevam a expectativa de vida. Beleza, é isso que eu estava falando para vocês. O Brasil cresce sua expectativa de vida. Nós temos hoje 75 anos. Bora fazer um comparativo com a maior? Japão, 88. Ah, professor, tá longe. Tá, pessoal, mas está melhorando. Isso não é um milagre, não. Esse crescimento aí é ano a ano, degrau a degrau, mas a gente já teve mais abaixo do que isso. Então existe uma evolução bem interessante nessas questões aí de expectativa de vida. E aí, galera, bora exercitar agora? Tá? Vamos fazer uma questãozinha aqui. Em 2005, a população economicamente ativa, PEA, do Brasil, era de 96 milhões de pessoas, representando 62,9% da população do país com 10 anos ou mais. Sobre o comportamento da PEA, é correto afirmar que, letra a maior parte da população economicamente ativa insere-se no setor secundário, executando atividades tipicamente urbanas. Pessoal, setor secundário é aquilo que eu falei para vocês. É o pessoal que está trabalhando em grande parte aonde? Nas indústrias. Eu falei que o setor terciário é o que tem maior quantidade de pessoas inseridas hoje na economia do país, tá? Descarta aí a letra A. Letra B. Há predomínio da mulher na composição da população economicamente ativa, pois aumentou o número de mulheres chefes de família na última década? Pessoal, a nível, tá? Relacionado ainda com a composição da PEA, as mulheres ainda ficam um pouco atrás relacionadas ao homem, está relacionado aí a várias políticas, está relacionado à ideia ainda de um machismo, tá? Existe até um texto em atualidades que fala que a mulher vai precisar aí de 217 anos para se igualar ao homem nessa questão aí dos números, tá? Então a gente melhorou muito a situação da mulher, economicamente falando, nos níveis de trabalho, mas a gente ainda existe uma disparidade, tá, em setores econômicos. Então descarta aí a letra B, tá? Na ideia econômica descarta por enquanto, tá? Atualmente a letra B não se encaixa. Letra C, tem havido sucessivos decréscimos frente ao total da população não ativa devido ao crescimento substancial do desemprego. Pessoal, existe um crescimento do desemprego, principalmente com a questão da pandemia, mas essa questão é antes da pandemia, tá? E ele fala que tem havido sucessivos decréscimos frente ao total da população não ativa. Não tem caído, tá, essa questão da população não ativa. Descarta a letra C. Letra D, há predomínio das atividades primárias nas grandes regiões onde prevalece a população rural frente à urbana. As grandes regiões, para começar, elas são em grande parte o quê? Urbanas, são em grande parte industriais, são em grande parte de comércio e serviço prestado, pessoal. Tá? E, assim, o Brasil melhorou muito sua questão da agropecuária. Entrou em um processo também mecanizado, onde você vai ter maior número de quê? De máquinas, ao invés de pessoas trabalhando no setor primário. Tá?
E a letra E é a nossa resposta, a participação significativa do setor informal da economia, em função do subemprego nos setores do comércio e serviço prestado. Hoje, o setor terciário que tem maior quantidade de população e também começa aí as pessoas a trabalharem por conta própria, tá? Tem a questão do subemprego, que não tem a ideia da carteira de trabalho assinada, então também tem esse crescimento aí, tá bom, pessoal? Por hoje é só, tá? Para rever essa aula, vá na plataforma Eduque, tá? E ali você acessa a essa aula. Grande abraço, pessoal!